No Centro de Futebol Zico, eu sou recebido por aquele que todos dizem que entre os seres humanos foi o maior jogador do futebol brasileiro. Eu não tenho nem palavras, o senhor está naquela classe de pessoas que a gente não consegue botar embaixo a legenda como lhe tratar. Porque se eu disser ex-jogador do Flamengo é pouco, ex-jogador da seleção brasileira é pouco, embaixador do futebol no Japão e no mundo inteiro é pouco. Eu quero só agradecer primeiro por ter nos recebido aqui no Rio Grande do Sul na véspera desse grande jogo de Inter e Flamengo. É um prazer estar aí com vocês, realmente um jogo marcante, né? Uma pena que um brasileiro vai ter que se despedir, mas é o que tem surgido ultimamente, a quantidade de equipes brasileiras que têm participado, né, da Libertadores, acontece isso, né? Então, vamos ver, tomara que seja sempre um bom jogo, porque ultimamente Inter e Flamengo têm proporcionado grandes partidas, e felicidade nossa tem dado mais vitórias nossas. O senhor acha que o Flamengo é favorito? Eu acho que tem o Flamengo, quando joga em casa, tem sempre um certo favoritismo, mas não muito. Jogo de mata-mata, assim como lá no Sul, o Inter também tem um certo favoritismo. Porque se você vai ver o retrospecto dessas equipes jogando em seus domínios, o percentual é sempre muito alto, né? É verdade. O Inter tem um jogador que o pessoal brinca muito, que ele é o último 10, que é o Alan Patrick, ou verdade. Umas últimos exemplares de um camisa 10. Como é que o senhor enxerga o Alan Patrick? Eu tive oportunidade de dizer aí, dos poucos que a gente tem visto nos últimos anos, né? Até lá mesmo, para uma entrevista que eu dei lá para o Sul, foi justamente falando isso, porque é o que joga na posição do 10. A posição do 10, normalmente o pessoal está deslocando para os lados, ou para a direita ou para a esquerda. Não tem aquele cara que centraliza, que organiza, que deixa os caras na cara do gol, que chega para fazer gol. Então, o Alan Patrick talvez seja um dos poucos que ainda a gente tenha no Brasil, né? O Flamengo tem um camisa 10 na zaga? Tem. São tipo de jogadores que têm uma facilidade grande, e foi lá do Inter. Formado do Rio Grande do Sul. A gente tá falando do Léo Ortiz, né? Para deixar claro, mas o Léo Ortiz... Eu tive a oportunidade de dar uma entrevista para ele, fazer uma entrevista com ele ontem lá no Ninho, no programa que eu vou ter agora no Flamengo TV, o programa, o Resenha do Galinho que eu tinha na Band. Eu fui para lá, levei lá para o Flamengo TV e fizemos uma tabelinha com o Léo Ortiz e o Moser. E ele contou justamente isso, o aprendizado dele lá no Internacional, que ele não era um jogador assim que estava pensando muito no campo, né, por causa da referência do pai dele, que é o craque da família. É um dos maiores da história do futebol de salão, né? Sem dúvida. Eu fico, as enquetes que a gente vê aí dos grandes jogadores de futsal, sempre inclui ele na seleção de todos os tempos. Então, é sempre uma responsabilidade. E ele é um jogador que tem uma qualidade grande, né? O jogo começou no meio, então uma visão de jogo e tal. Depois gostou mais ali para trás. E realmente tive a oportunidade de jogar com um parecido, que foi o Leandro. Que onde é que você botava ele jogava. Imagina pro Léo essa comparação não, mas essa referência, assim, né? De ser um grande... O Leandro é um dos maiores jogadores da história do futebol. E ele faz por onde, por merecer, né? Porque você vê a visão de jogo que ele tem, né? O passe dele, é difícil para um zagueiro, quando corta uma bola, já está avisando o companheiro. Então, quando eles tiram uma bola de cabeça, por exemplo, ele já tira direcionando para um companheiro. Um desarme e um passe ao mesmo tempo. Um desarme e um passe ao mesmo tempo. Então, isso dá uma velocidade grande no futebol. Um contra-ataque, alguma coisa assim. E os passes dele, a primeira visão que ele tem é sempre em linha reta. Sempre lá na frente, para não ter aquele negócio de ficar tocando para o lado e tal. Mesmo quando ele dá a bola para o lado, ele dá a bola para o cara receber
de uma forma que o cara só tenha que empurrar para frente. Perfeito. Então, a gente que está de fora e olha com calma, né? Uhum. E, sem dúvida, eu dei outro dia uma entrevista falando que se eu tivesse que dar um conselho pro Léo? Pro Ancelotti, Ah. quando ele chegou, era justamente isso. Olha, você jogou, o Ancelotti jogou com o Baresi, Sim. que era um líbero ali e tal. Se quiser um jogador para fazer isso no time dele, é só olhar o Léo Achille. O senhor antecipou a minha pergunta, eu ia perguntar se o jogador, se o Léo, o Alan Patrick também, mas o Léo era um jogador para a seleção brasileira, o senhor enxerga, então, na seleção brasileira. Eu enxergo, ele já foi, né? Ele foi até ali agora com o próprio Ancelotti. Tomara que tenha essa continuidade, né? O senhor gosta Tá fazendo por merecer. Gosta da ideia do Ancelotti, imagino? Eu adoro porque é um treinador que combina muito com o futebol brasileiro. Uhum. Eu sempre disse que se tivesse que trazer um europeu, o primeiro nome da minha preferência seria o Ancelotti. Claro. Por isso, jogou com o brasileiro, com o ídolo nosso que é o Falcão. Sim. Conhece bem, Cerezo, aquele time, aquele timaço da Roma. Depois, no Milan. Treinador de muitos brasileiros no Milan. Muitos. Treinador de muitos brasileiros no Real Madrid. Cara, é um conhecimento grande. Todas as vezes, todos esses brasileiros que jogaram com ele, ou que foram treinados por ele, tiveram sucesso. Então ele sabe muito bem aproveitar o talento do futebol brasileiro. Então por isso eu acho que ele tem tudo para dar certo. Imaginei. Da última vez que a gente conversou, ou da vez que a gente conversou mais tempo, eu sempre conto essa história que eu estava no estacionamento do supermercado e aí tocou no meu celular e apareceu o Zico no display. Eu tinha que tirar uma foto dessa tela porque ninguém vai me acreditar. E a gente tinha marcado uma entrevista, na época o senhor estava tentando, se candidatando, enfim, era uma ideia de tentar algum passo na administração do futebol em nível ou nacional ou até mundial na FIFA. O senhor ainda tem essa ideia, esse sonho? Cansou? Não tem, não. Aquilo ali, eu estava apoiaria, né? Em primeiro lugar, o Platini. Sim. Aí deu aquele problema lá com ele e tal, não pôde ser candidato. E depois veio o Figo. Uhum. E aí o Figo, nós estávamos lá eu estava jantando com a Sandra lá não sei se foi na Polônia, lá até ia ter negócio de Champions League ou UEFA League, alguma coisa assim. Aí eu estava trabalhando no esporte interativo e foi uma resenha com o André Henning. Aí ele falou que o Figo tinha desistido. Aí eu de noite no jantar, brincando lá e tal, eu acho que eu vou me candidatar na FIFA. Vamos ver como é que é. E aí comecei e a coisa cresceu de uma tal maneira. Sim. E realmente foi uma experiência grande, legal, bacana de estar lá vendo aquelas coisas todas, como é que é. Aí a gente fica alegre com umas, se decepciona com outras, né? Porque realmente eu fico assim, impressionado como que existe um conluio entre as entidades que não sabem respeitar a sua história. Por exemplo, nós estamos na América do Sul. Certo. Tá? A história do futebol ela é contada pelo Brasil, pela Argentina, pelo Uruguai. Uhum. Então você não é demérito para a Bolívia, para a Venezuela, mas uma palavra do Brasil, da Argentina, não pode ter o mesmo peso que da Bolívia e da Venezuela, em termos de decisão no futebol. Porque são clubes, são seleções que conquistaram muito, viveram as maiores experiências, então você não pode o seu voto igual. Entendi. Não tem como o cara do Brasil acompanhar a Venezuela. Deixa a Venezuela. Você não está diminuindo a Venezuela, você está aumentando o Brasil. Com coisas concretas de conquistas do futebol brasileiro. Perfeito. Entendeu? Então, eu vou votar, meu voto
É porque a Conmebol decidiu que quem ela indicar, todo mundo vai votar. Por quê? Aí seria a Itália, a Alemanha, né, a França, a Inglaterra. São países que têm, né, um forte... Não pode ser igual a Luxemburgo. Sim. Entendeu? Entendi. Então, você olha isso, vê de perto, as pessoas, não, o que a... Eu adoro você e tal, legal, não sei o que lá e tal. Mas a UEFA, quem a UEFA decidir, todo mundo vai apoiar. Aí não tem eleição? Não tem eleição, exatamente. Então, eu acho isso. Quer dizer, elas não têm a independência, a liberdade de fazer escolhas deles. Pelo que eles conseguiram. Claro, entendi. No mundo do futebol. Então, por esse lado, foi... eu me decepciono muito com essa situação, entendeu? De você chegar e, sabe, o voto é igual. Aí, porra, tem 50 votos, tudo bem, vamos lá, os mesmos. Basta ir nos menores, os de menos influência, que está garantida a eleição. Está garantida a eleição. Mesmo que o principal do futebol não seja a favor. Seja a favor, exatamente. É possível perder uma eleição tendo apoio de Brasil, Argentina, Uruguai, França, Alemanha, Itália, e mesmo assim não ganhar. Não ganhar, exatamente. É isso aí. É um ótimo ponto. A gente no Rio Grande do Sul tem um costume de valorizar e trazer um olhar bastante local para as pautas, inclusive quando elas são fora do Rio Grande do Sul. Quais são as lembranças que o senhor tem do Rio Grande do Sul? Dos gaúchos em geral, assim? Não, algumas boas, algumas engraçadas, em termos da rivalidade, né? Que eu, na minha visão, desses anos todos que eu tenho de futebol, a rivalidade de Grêmio Internacional só perde para Fenerbahçe e Galatasaray, na Turquia. Isso eu conheço bem. Que são parecidas, azul e vermelho. Sim, é verdade. Lá. E também um início, né, que eu sofri um pouquinho Rio e São Paulo, porque, de repente, começaram, me criticavam, e, sabe, sem assim eu ter feito nada contra ninguém. Entendeu? Só porque eu era do Rio de Janeiro. E isso me deixava um pouco chateado. Você chega lá, pô, não fiz mal a ninguém aqui, tô apenas jogando. Porque é jogador de Maracanã, porque era isso e tal, só joga lá e não tá. Aos poucos a gente vai mostrando o resultado lá, né? Então, no início eu apanhei um pouquinho no Sul, mas hoje é uma receptividade fantástica, maravilhosa. Os anos foram passando e as coisas. E uma grande emoção que eu senti foi no jogo lá dos amigos do Ronaldo e do Zidane. Sim. Que foi na abertura da Arena, né? Isso, do Grêmio. Do Grêmio, isso. E eu fui convidado, fui lá, estava no time lá do Ronaldo. E, cara, tal e tal, eu não vi na escalação assim e tal, a gente não sabe como o pessoal reage. Aí começou o jogo e tal, bola pra cá, balada, deram a bola pra mim. Quando eu pisei na bola, pô, o estádio todo aplaudindo. Eu fiquei com a bola assim, eu falei, vou ficar mais um pouquinho. Sabe, foi uma sensação bacana, legal, né? Pô, de agradecimento ali e tal, mas eu tinha que pensar na bola no jogo também, né? Então, bonita, coisa legal, gratificante você ser reconhecido dessa maneira. E a outra é que, por exemplo, fomos jogar contra o Internacional e fomos para concentrar. Antigamente a gente era concentração do Grêmio. E para concentração do Grêmio, lá no estádio, né? No Olímpico. No Olímpico. E aí o doutor chama a gente na hora do almoço e fala assim, ó, eu pedi desculpa a vocês, mas na salada não vai poder ter tomate, não. Não tem nada vermelho no Olímpico. E alertaram aqui da gente não ir, não botar roupa, tomar cuidado, tomar boca vermelha. Aí, pô, legal. Aí eu fui nós fomos depois jogar contra o Grêmio e fomos para a concentração do Inter. Aí, cara,
Chegou lá, estamos jogando sinuca, não tinha bola 5. Eu falei, não, que ponto, como é que isso? E era uma coisa que eu encontrei isso lá no Galatasaray. É assim também. Eu tinha dias que eu não sabia se o torcedor do Fenerbahçe torcia mais pra gente ganhar ou pro outro perder. Pô, vocês são doidos aqui. Entendeu? Então era um negócio assim fantástico. Que coisa maravilhosa. São grandes histórias. São grandes histórias. Eu quero agradecer ao Zico por ter nos recebido aqui no Show dos Esportes. Não tenho nem palavras, mas eu tenho uma definição. Eu recebi uma vez tinha um debate em rede social, desses malucos de rede social, e aí eu li o seguinte comentário como uma ofensa ao senhor. Ah, para com o Zico. Era jogador de domingo de tarde com sol no Maracanã lotado. Meu amigo, eu quero isso na minha lápide. Eu quero isso pra mim. Tá? Então, ao meu lado está um dos grandes, talvez o maior jogador da história do Maracanã, domingo de tarde, Maracanã lotado. Zico, muito obrigado. O pessoal tem saudade, né? Eu que pouco vi, gostaria de ter visto muito mais. Obrigado, viu? Obrigado mesmo por nos atender. É um prazer grande receber aqui vocês e bom trabalho aí nesses dias aqui no Rio.